Português de Portugal ou português do Brasil? Fala pessoal, meu nome é Daniel, tenho 43 anos, vivo aqui na Europa, em Portugal, mais precisamente com minha família há 8 anos. Vamos voltar para o Brasil, mas convido aos senhores a conhecer um pouquinho da minha história nos vídeos anteriores. Já se inscreva, deixa seu like e o comentário aqui de onde está nos assistindo. Pessoal, 8 anos vivendo aqui e quando eu faço essa chamada, né, português de Portugal ou português do Brasil, eu deixo já muito claro, eu acho que ambos estão certos, né. Eu estava até pesquisando sobre aqui, e a gente tem uma variedade geográfica. Então, se tu pesquisar, isso explica exatamente o porquê dessa diferença, né, do português de Portugal, o português do Brasil, o português de países da África, que falam também português, vão perceber que fala também, eh, de um dialeto diferente, com um vocabulário diferente, com a pronúncia diferente, né. Então eu entendo que ambos estão corretos, né. É óbvio que em Portugal vão defender, porque aqui nasceu a língua portuguesa, né, mas com as colonizações, com as descobertas de Portugal mundo afora, né, isso acabou, mudando ao longo do tempo nesses países. Mas pronto, aqui uma reflexão e trazer um pouquinho de situações engraçadas que aconteceram no meu cotidiano aqui em Portugal, durante esses 8 anos, e o que que eu ti e a lição que nós tiramos disto, né. Por isso que eu penso que a adaptação eu vou falar agora de adaptação para quem chega em Portugal. A adaptação, na minha opinião, ela leva em torno de 1 ano. Para um imigrante que chega aqui em Portugal, um brasileiro que chega aqui em Portugal, vai levar 1 ano para ele se adaptar. E muita das confusões que se causam, né, da visão distorcida que o brasileiro tem para com o português, está muito relacionado a essa confusão e principalmente no que tange o idioma, né, o vocabulário, a pronúncia, enfim, que são termos e palavras diferentes, né, que têm um significado diferente no Brasil e que aqui tem outro completamente diferente. Mas eu vou aqui trazer 2 exemplos muito claros que aconteceram comigo e eu lembro disso hoje, dou muita risada com isso, né, e converso com amigos conhecidos portugueses e conto essa história, né, e a gente acaba trocando muita ideia sobre isso. Mas pronto, eu cheguei aqui, eu fiquei na casa da minha irmã 15 dias, né, apesar dos meus avós serem portugueses, meus avós estavam lá, agora são falecidos no Brasil, desde a década de 50. Então eles também não perderam a sua raiz, eles tinham ali as pronúncias e tal da língua do português de Portugal, mas eles também se adaptaram muito com a realidade do Brasil brasileiro, principalmente para com as palavras, né. Mas pronto, desculpa, eu cheguei aqui, fiquei 15 dias na casa da minha irmã enquanto buscava encontrar um imóvel para alugar, e quando eu consegui alugar, eu vim aqui, conversei com o senhorio, né, o senhor Luiz, tudo, me apresentou o apartamento, fechamos negócio, paguei tudo, assinamos contrato, voltei para casa da minha irmã, fui em busca dos móveis e comecei a fazer a mudança aos poucos. No primeiro dia que eu cheguei aqui, nesse mesmo prédio que eu moro até hoje, tinha uma nós tínhamos uma vizinha, faixa dos 35, 40 anos, portuguesa, no rés de chão. O rés de chão é aquela mais conhecido no Brasil como o andar térreo, né, no nível do piso da rua. E quando eu fui entrar, eu estava carregando alguns, não lembro, móveis, eletrodomésticos, essas coisas, não lembro o que que eu estava carregando especificamente naquele dia, e coincidiu de na hora ela estar saindo do prédio, né. E na hora que eu fui entrar, eu até com uma mão segurei uma coisa e fui segurar, como cavalheiro educação, eu fui segurar a porta para ela passar. Mas como eu estava com peso à mão, né, ela simplesmente olhou para minha cara assim e falou: "Passa, passa". E aquilo já causou estranheza da minha parte, né, e eu falei: "Passa, passa?". Por que passa, passa? Para você português que está me assistindo vai entender, tá. No Brasil, só vou falar por São Paulo, eu sou paulista, né, quando você fala: "Passa, passa", a gente costuma usar essa forma, essa abordagem, principalmente para com animais. Então quem tem um cão: "Passa, passa, passa daqui". E na hora, automaticamente, eu assimilei aquele "passa, passa", e a forma que foi pronunciada com firmeza, né, partindo de uma mulher, eu achei muito estranho. Ok, fiquei refletindo com aquilo, eu agradeci, né, meio que acanhado, subi, fui para o apartamento, comentei com a minha esposa, né, mas isso soou como engraçado da minha parte, né. Pois bem, como eu fiquei na casa da minha irmã 15 dias, eu já tive algumas experiências diferentes do que eu estava acostumado no Brasil, apesar dela ser brasileira. Um exemplo, a sanita aqui, né, que é o assento da privada, mais conhecido como privada aí no Brasil, né, a privada sanitária, hã, aqui
em todos as casas, apartamentos, se eu não falar, para não falar todos, 98% das casas, seja comércios, enfim, de banheiros que nós temos aqui, o papel higiênico ele não é jogado num cesto de lixo, ele é jogado dentro da própria sanita, do vaso sanitário. Eu sei que existe isso no Brasil, eu já estive em aeroportos, acho que foi no aeroporto do Maranhão, Pernambuco, não lembro, que tinha, acho que do Amazonas, desculpa, do Amazonas, que tinha essa possibilidade no aeroporto, que você não jogava o papel higiênico no cesto de lixo, que hoje eu já não me acostumo mais. Eu vou para o Brasil hoje a passeio e eu fico horrorizado ali dentro do banheiro, eu tenho que jogar o papel sujo dentro de um cesto de lixo que fica ali o dia todo, aquele cheiro no banheiro, né? Mas pronto, realidade diferente, eu sei que tá ligado muito à infraestrutura utilizada no Brasil, mas acho que tá na hora da gente mudar, ainda mais que agora temos aí papéis biodegradáveis, enfim. Não é possível que um papel vai entupir a sanita e aquela caca gigante que muitos fazem no entope, então não faz sentido. Mas pronto. Então eu já achei diferente aquilo, né? E até difícil da gente se acostumar, né? De jogar ali o papel na privada, porque a gente tem aquilo na cabeça no Brasil que não pode jogar, que senão vai entupir. Mas pronto, então, quando eu cheguei aqui, e por ser um apartamento mais antigo comparado com o da minha irmã, me veio a preocupação, né? Na primeira noite que nós viemos morar nesse apartamento. Aí eu falei, pô, eu esqueci de perguntar pro dono, né? Aqui conhecido como senhorio, se a gente pode jogar o papel higiênico dentro da privada, né? E aí eu mandei uma mensagem, né? As pessoas aqui em Portugal mais antigas, elas não usam o WhatsApp. É telefone, é ligar ou SMS. Como já era um horário mais tarde, eu não quis incomodá-lo. Eu mandei uma mensagem. Falei, por enquanto eu vou deixar no saquinho aqui. Se ele falar que sim, eu jogo fora, né? E eu mandei um SMS para ele. Falei, senhor Luiz, boa noite. Aqui é o Daniel, do apartamento da rua tal. Fiquei com uma dúvida. Olha, eu posso jogar o papel higiênico na privada, né? Eu ainda não usava a abordagem, o dialeto, o vocabulário, nada de Portugal. Hoje eu já me adaptei, eu falo casa de banho, eu falo sanita, não uso mais as expressões brasileiras. Aqui, principalmente. E aí ele me respondeu, ele entendeu, que ele sabia que estava lidando com um brasileiro, ele entendeu e ele respondeu. Então minha pergunta foi objetiva. Posso jogar o papel higiênico na privada? A resposta do senhor Luiz, falecido senhor Luiz, que Deus o tenha. Ele me respondeu por mensagem. Convém que sim. Eu, ok. Aí embaixo ele respondeu, penso que não. Aí eu fiquei, ué, sim, não? Convém que sim? Penso que não? Eu falei, gente, aí eu falei, não, eu não vou ligar para ele. Eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça, naquele dia. E eu falei, não é possível. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui conversar com a minha esposa e contar pra ela. Eu falei, esposa, dá uma olhada na mensagem do seu Luiz aqui. Eu não sei, acho que o seu Luiz tá meio maluco. Ela, o quê? Aí eu mostrei pra ela, ela falou, aí ela lembrou. Ela falou, a princípio ela deu muita risada, né? Que ela também ficou, tipo, na dúvida como eu. Mas em sequência ela me falou, ela falou assim, Dani, eu acredito que ele esteja se referindo ao protetor íntimo da mulher. Mais conhecido aí, sei lá, a gente até o Brasil é engraçado, mas mais à frente eu abordo isso. Né? No Brasil, os mais antigos falam como mods, né? E na verdade, mods é o nome de uma marca, não é daquele produto em si. Mas aquele protetor íntimo da mulher aqui em Portugal chama-se Penso, porque eu vi a tua irmã falando. Ela comentou comigo se eu tinha, se eu precisasse alguma coisa, não sei. Mas enfim, elas entraram nesse assunto. Então eu acho que ele está querendo dizer que convém que sim, sim, é para jogar sim, como fala aqui em Portugal, deitar o lixo, né? Deitar o papel higiênico na sanita. E penso que não, que é o penso da mulher, que é o protetor, porque é uma coisa grossa, não vai se dissolver e vai entupir. Então acredito que seja isso. E aí nós refletimos muito sobre aquilo e percebemos o quanto há essa diferença de vocabulário e de forma de pronúncia, e gramática, enfim, faz confusão na relação do brasileiro para com o português. E o que é importante ressaltar é que o português ele consome o conteúdo do Brasil há muito tempo. E o brasileiro não consome os conteúdos do português. O que eu quero dizer isso? Consumir conteúdos. O Brasil ali, desde os anos 80, 70, que produz novelas. E essas novelas sempre foram transmitidas aqui em Portugal. Então os mais antigos, até hoje, eles consomem muito a imagem do brasileiro. Então eles estão acostumados muito mais com os brasileiros. O português está muito mais acostumado com o português do Brasil, em ouvir, em saber do que nós estamos falando, diferente do brasileiro, que não consome isso. Isso é muito mal, né? E não é por culpa nossa, tá? É por culpa da mídia.
No Brasil, a gente a vida toda consumimos, informações e filmes e conteúdo sempre principalmente quando é fora do Brasil, dos Estados Unidos, que durante muito tempo, né, até hoje, né, são os maiores da indústria cinematográfica. Depois vem a questão do YouTube, também muita coisa. Em Portugal, por ser um país pequeno, né, e não se expor tanto também a imagem na internet, acaba que não chega tanta informação aí. Então você não tem uma novela portuguesa que passou no Brasil, não tem, dificilmente chega um conteúdo do YouTube aí, é muito difícil, né? O Brasil é muito grande, há muita gente dentro da internet e acaba consumindo muito, ficando fechado ali só internamente, consumindo apenas o Brasil, 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 Brasil. Então, quando o brasileiro chega aqui, ele é muito estranho. Ele se depara ali com situações de não conseguir nem entender o que o português está falando, seja pela forma que se pronuncia, que é totalmente diferente, fala muito rápido, e também pelas palavras que são utilizadas, que são totalmente diferentes. Então, esses foram dois exemplos, né, que aconteceram comigo e que foram os que mais chamaram. Aconteceram outros, mas foram os dois que chamaram mais atenção. De lá para cá eu aprendi muito e hoje eu tenho uma relação muito boa e percebo muito bem, sei muito bem diferenciar quando uma pessoa está sendo grosseira e quando simplesmente está sendo original comigo, tá bem? Então fica aí um convite para vocês, deixem aqui nos comentários, né, vocês brasileiros que já estiveram aqui em Portugal, já passaram por situações parecidas, né, pode contar um pouco da sua história. Para os portugueses, faço um convite também, deixa aqui o seu comentário, trazendo o seu ponto de vista, né, o que causa estranheza da sua parte, né, da nossa parte para com o português, da forma que nós falamos e como nós nos comunicamos. Pessoal, me sigam, compartilham, ajudem o canal a crescer. Quero desde já agradecer aí em 3, 4 dias de conteúdos postados aqui. Nós já estamos chegando perto de 100 inscritos, não esperava. Eu quero ser um canal diferente, eu quero falar um pouco da minha jornada, né, que é a volta para o Brasil. Nós não está ligado a falar sobre Portugal, custo de vida em Portugal, nada disso. Tem muito conteúdo aí sobre isso, né? Como eu falo, usem com consciência e com responsabilidade o que estão aí enviando daqui para fora. Então, apesar de Portugal ter uma moeda forte, sim, conseguir aqui ter uma qualidade de vida melhor em certos aspectos que o Brasil, mas são realidades diferentes para cada um. Então, tem gente no Brasil que está muito bem, não faz sentido nenhum vir para cá, tem gente que está muito ruim, faz sentido, talvez vir para cá e ganhar um salário mínimo, vai estar melhor que no Brasil, mas são realidades, situações diferentes para cada um. Tá bem? Fiquem com Deus, ótima semana e até o próximo vídeo. Fui!